E nós trouxemos esse conhecimento de forma contextualizada, né? Eu discuti algumas frases, algumas pérolas do Enem, alguns textos que os alunos fizeram, né? E aí eu queria que vocês justamente observassem que há uma separação muito grande, há uma discrepância muito grande entre aquilo que a gente acha que conhece, entre aquilo que a gente acha que sabe, entre o conhecimento e entre aquilo que a gente escreve para o nosso leitor. Então, uma das coisas que eu vou trazer nessa aula também um pouco diferente, essas duas primeiras aulas, elas são, assim, de praxe diferente, eu gosto de fazer assim, porque eu já disse para vocês que o importante não é vocês adquirirem uma infinidade de conteúdos. Conteúdos tem aos montes na internet. O importante é que vocês realmente consigam assimilar, o cérebro de vocês consiga fazer as ligações corretas e que vocês vejam realmente a contextualização, ou seja, a importância do conhecimento. Então, é nessa linha de trabalho que eu me permito, né, ministrar minhas aulas. Deixa eu só deixar entrar. Olá, Jéssica. Boa noite, Jéssica. Então, eu chamei a atenção hoje dizendo o seguinte, eu vou começar a aula de hoje falando de um cientista que foi, assim, alguém muito importante, né, dentro do conhecimento, alguém classificado mesmo como um gênio, que foi Isaac Newton, né? A gente ouve falar de Isaac Newton lá no ensino médio, nas aulas de física. Aí eu até enfatizei que são aulas maravilhosas, eu mesmo não aprendi nada, não sei se vocês aprenderam, mas são aulas, sabe, muito boas, né? Embora que a gente saia lá sem saber bolufas, como diz a história. Mas Newton, ele é muito famoso, né, disciplina de física, porque existem as chamadas leis de Newton, as 3 leis de Newton, né? E ele ficou famoso justamente por uma frase, pelo menos para mim, porque ele disse, né, na frase que chegou onde chegou, não por mérito só, ele poderia dizer, graças à minha capacidade intelectual, não, ele reconheceu que vieram outros antes dele. Então, quando ele diz assim, eu cheguei onde cheguei graças aos gigantes que vieram antes de mim. Então, ele estava dando valor, valorizando, né, aqueles cientistas, aqueles estudiosos que vieram antes dele. Então, o conhecimento, para a gente, ele tem que fazer sentido. Quando a gente aprende por aprender, não faz sentido para o nosso cérebro, e o nosso cérebro descarta. Por isso que a gente tem que buscar as estratégias corretas para o nosso cérebro memorizar, gostar daquele conhecimento e conseguir associar e também estabelecer ligações com o conhecimento básico que você já tem. Porque nenhum de nós é uma tábua rasa, né? Então, na aula de hoje, especificamente, eu vou trazer um dos aspectos que eu considero fundamental para que o aluno ele veja o conhecimento como um parâmetro para ele, como um objetivo para ele. Então, na aula de hoje, nós vamos trazer exemplos de pessoas que tinham tudo dado e não desistiram, pessoas que seguiram em frente, porque a primeira coisa que um aluno precisa ter na sua trajetória de estudante, na sua trajetória profissional, é um objetivo, é um tema, é alguma coisa que lhe impulsione para frente. Então, da mesma maneira que Newton disse que fazia trabalho porque existiram gigantes que o impulsionaram, nós também temos que procurar aquele que pode nos impulsionar, aquele que pode servir de exemplo para a gente. Então, na aula de hoje, nós vamos trazer alguns exemplos e vamos ver como o conhecimento ajudou essas pessoas. Então, vamos, certo? Deixa eu só abrir a aula. Ô, professora, Oi, meu amor. a reunião, a aula caiu ou foi só para mim? Caiu, foi? Aqui não.
Caiu, gente, aí Não, aqui não. Não foi só para mim que tinha Não, caído. mas também. Aqui tá normal. tu sai, cai, entra novamente. Eu saí, mas Gente, não estou conseguindo entrar mais no tablet. Eu tive que instalar no celular o Meet Foi? para conseguir entrar. Tá bom. Vocês vão ficar atentos, porque vai dar aquele sinalzinho, falta 5 minutos, aí vocês me dizem, é para poder eu subir o outro link, viu? Porque agora não está mais, né, direto, a gente tem que estar abrindo o link por tá certo? Depois eu tenho que ver isso para ver se eu não assino esse link, para a gente não ficar nessa peleja, mas eu vou ver depois, que eu não tive nem tempo ainda. Então, vamos lá. Vou começar aqui, tá bom? Só um pouquinho. Todo mundo vê na tela? Sim. Sim. Muito bem. Então, veja, ó. A tela já nos diz assim, aprendendo dos exemplos. Né? A gente tem que ter em mente justamente isso. Por exemplo, quando é aluno, a gente sabe que tem professores que passam na nossa vida e deixam exemplos. Da mesma maneira, com relação a nós mesmos. Será que nós deixamos, né, alguma coisa, deixamos algum conhecimento, contribuímos de uma forma para que alguém mudasse sua vida? Então, nessa aula nós vamos ver justamente isso. Recomendações para os professores se querem fazer a diferença. Aqui entra como professores, mas pode ser qualquer profissional. Então, para que um profissional faça a diferença, existem, né, situações que tem que ter em consideração. Vamos ver aqui a primeira situação, tá bom? Estão vendo aqui essa? Sim, Vamos lá, então. Eu pergunto porque eu fico aqui atrás, aí fico sem ter certeza que vocês estão vendo. Né? A inteligência não é um privilégio de alguns. Basta que se perceba a sua existência, que se confie em sua força, para partir do sonho. Veja que nessa primeira frase, a gente começa dizendo que a inteligência não é um privilégio. O que significa isso? Não existe ninguém mais inteligente do que ninguém. Todos nós temos inteligência. O que pode diferenciar é o tipo de inteligência que nós temos. Alguns têm inteligência emocional, outros têm inteligência espacial, têm dons, outros nasceram para ser empreendedores, outros para serem professores, outros têm tecnologia, ou seja, a inteligência não é um privilégio. Não, a inteligência está presente em cada uma das pessoas. Agora, é um dom. Exatamente, meu amor. Agora, se não soubermos utilizar a inteligência, assim, ela vai se perder, né? Principalmente quando a gente tem crenças limitantes. Essas crenças limitantes, quando a gente não acredita na gente mesma. Quando a gente cresce ouvindo coisas do tipo, você não vai ser nem... Na família não tem ninguém médico, na família não tem advogado, tu vai ser aquele advogado. Tu nasceste no sítio, tu vai ser aonde... Ou seja, essas crenças limitantes é que fazem com que a pessoa, né, ela tenha justamente essa frase, né, tenha colocada na mente dela como um empecilho. Então, ter crenças limitantes é uma das coisas que mais nos atrasam na vida. Então, não podemos... Ô, professora, Pois não, meu amor. É onde entra o interesse da pessoa, né, o esforço, Exato. a oportunidade Exatamente. Cadê? E o incentivo E também. o incentivo também. Veja que quando às vezes né, uma mãe dentro de uma escola chega e já chega brigando com o filho, dizendo, essa criatura só me dá trabalho, não vai ser ninguém na vida, só serve para apanhar. Ou seja, os pais já estão determinando, já estão criando
a realidade dos filhos, né? E ao fazer isso, estão determinando o futuro, porque essas pessoas não vão acreditar que serão capazes de um futuro diferente. Então, as crenças limitantes, elas são um atraso de vida. É algo que a gente precisa cortar para poder a gente adquirir confiança, adquirir autoconfiança. Só um momentinho, gente. Meu Deus, demora, viu? Quando ele chegar, ele vai ligar para ela ainda 20 minutos, viu? Tá bom. Voltando aqui, gente, estava me despedindo da minha sobrinha, que estava me ajudando aqui. Então, aqui na frase diz ainda o seguinte: basta que se perceba a sua existência, que se confie em sua força para partir em busca do sonho. Então, nesse sentido aqui, a gente tem que pensar o seguinte: eu preciso ter ou desenvolver autoconfiança. Para desenvolver essa autoconfiança, eu preciso ter muito cuidado, porque existem muitas pessoas que não vencem e também não acreditam que você é capaz de vencer. Algum de vocês já passou por uma situação como essa? Já. Eu acho que quase todo mundo. Com certeza. Com certeza, gostei disso aí, com certeza. Então, muita gente não vence e acha que você também não vai vencer. E quando a gente absorve isso, por incrível que pareça, a gente também vai pelo mesmo caminho. Porque o nosso cérebro, ele se alimenta daquilo que você dá para ele. Se todo dia tu diz para ele, que dia horrível, esse dia foi horrível, esse dia vai ser péssimo, vou para um emprego horrível, lá só tem pessoas chatas, seu cérebro está se alimentando disso. O que é que você acha que seu cérebro vai fazer? Vai te dar em dobro o que você está dizendo. Porque nós somos energia, nós estamos interligados, nós somos sistêmicos. Mais na frente nós vamos aprender sobre o pensamento sistêmico de Fritjof Capra, que nos diz isso. Nós sempre estamos todos interligados. Vocês já devem ter ouvido a frase popular que diz, né, que aquilo que a gente deseja para os outros volta para a gente. Então, não só para os outros, não. É verdade. Aquilo que a gente deseja para a gente volta na mesma intensidade. Então, se eu não gosto de uma coisa ou de outra, o que vai acontecer? Ela vai voltar para mim na mesma intensidade. Então, se eu só sirvo para reclamar, eu não faço nada para mudar a minha realidade. Então, eu vou ter essa realidade que eu crio diariamente, constantemente. Então, quando a gente vê uma frase como essa, é para colocar justamente no cérebro o inverso. É pensar que eu sou capaz. Não existe ninguém que seja inteligente do que eu. Existem pessoas que tiveram mais possibilidades do que eu. É diferente. Por exemplo, quando a gente vê quem ganha mais prêmio Nobel, são os homens. Mas por que os homens ganham mais prêmio Nobel? Vamos usar a situação. Geralmente, a mulher, ela abre mão da vida pessoal. Deixa eu só deixar entrar. Boa noite, Francinelis. Geralmente a gente abre mão para que o outro cresça. E assim acontece com os cientistas. Por trás dos cientistas, existe sempre uma outra pessoa. Né? Então, quando os homens, em sua grande maioria, ganham o prêmio Nobel, tem alguém por trás desse prêmio Nobel. Por uma mulher que abandonou sua carreira. O que aconteceu, por exemplo, Einstein. Einstein, vocês já ouviram falar, não já? Já. Já, né? Tudo bem. Então, veja, Einstein, ele era físico. Einstein é de uma inteligência que não dá nem para descrever, né? O cérebro de Einstein é estudado até hoje, né? Para se perceber ou tentar se identificar como é que alguém é tão inteligente quanto aquele homem. Mas Einstein, ele não percorreu o caminho dele sozinho, não. Ele começou a estudar e tinha uma moça que era a única de aula de Einstein. Einstein se formou em física.
era a única na sala, e ela tinha, inclusive, um defeito numa perna. E os pais tinham aquele sonho de que ela ia formar, de que ela seria a primeira, né, física, nossa, seria assim, uma coisa impressionante para a cidade que ela morava, a primeira mulher física. Olha, os homens têm uma capacidade de arruinar nosso futuro, os homens aí fervidos, viu? Tem quantos homens aí me ouvindo? Acho que só são 2. Se tiver artista aqui, fecha mesmo os ouvidos. Fale Mas mais, professora, eu fale mais, tá vou bom. falar, estão caladinhos, eu vou falar. Aí faz igual aquele programa de humor. Eu não vou falar lá, não, vou falar. Professora, e Ô, meu amor. por isso que muitas mulheres reclamam, assim, por ter uma vida diferente, né, do homem, elas voltam a estudar, procuram melhoras já com uma idade mais, né? Exatamente, meu amor. Os Essa não é a filhos realidade. maiores, né? Depois se cria os filhos, se cria a família, que se dedica. Aí faz igual aquele filme que eu acho hilário, Minha Mãe é que ela diz assim para ele: você chegou com esses olhozinhos azuis, com essa boquinha verde. Eu fui me apaixonando, eu fui, meus peitos fora, minha bunda foi embora, fiquei cheia de celulite, barriga e tudo, e você acabou indo embora. E eu fiquei com os filhos. É bem assim. Não é bem assim. Então, no exemplo de Einstein, foi exatamente assim, né? Então, Einstein conquistou essa menina, se apaixonou por ela, e Einstein haja namorar com essa menina, né? E na semana de provas, Einstein super inteligente, e a menina, né, passou para a semana dentro do quarto só dormindo mais Einstein, né? Para não dizer outra coisa, só lá mais Einstein. Resultado, quando chegou na época das provas, Einstein foi prestar os exames, claro que Einstein passou, né? O reitor passou, deu parabéns a Einstein, como quem disse, eu não sei como você passou uma semana trabalhando no quarto, aí, mas deu os parabéns a Einstein e a menina foi reprovada, né? Depois que ela foi reprovada, aí ela engravidou de Einstein, ela chegou a ter 3 filhos de Einstein. Só que ela ficava em casa cuidando da casa enquanto Einstein escrevia, né? Para escrever os artigos, para as revistas importantes, para os periódicos importantes. E aí entrou naquela de frustração, porque, na realidade, quem revisava os artigos que Einstein escrevia era ela, e ela nunca levou nenhum mérito, né? Então, ninguém fala da mulher de Einstein. O crédito era dela também, né? Exatamente, mas, na realidade, muitos dos artigos de Einstein, quem escreveu foi ela. A ideia era de Einstein, quem escrevia era ela, porque ela era muito boa em física, mas terminou sem nenhum mérito. Mas não, Einstein se destacou, depois que se destacou, ficou famoso, ela ficou frustrada, não se realizou profissionalmente, ficou dentro de casa, jogou os estudos fora, Einstein deixou ela para outra, e sucessivamente. Então, infelizmente, nós mulheres precisamos, né, muitas vezes fazer esses sacrifícios e ficamos para trás. Por isso que os homens ganham tanto prêmio Nobel e nós ficamos para trás, né? Muitas vezes só somos escadas. Exatamente, minha querida, essa é a palavra, a escada, né? Não é, rapaz? E quem fica para a gente mesmo. Exatamente, olha, exatamente. Né? Quem tem tempo de se arrumar bonita, né, o tempo todo, enquanto as outras trabalham, aí essa leva, a outra fica em casa, fazendo comida e cuidando de menino, né? Descabelada, cabelo caindo, né? E assim vai, né? Como se diz, assim anda o processo. Tentar estar em casa, pentear o cabelo, nem que seja com a mão, botar um batonzinho. É verdade, é verdade. Então, teve um outro exemplo importante a gente destacar aqui para vocês, que foi a francesa, que é Marie Curie. É um nome estranho, Curie, mas
cientista, ela foi muito importante para nós mulheres, porque foi ela que trabalhou o elemento químico da tabela periódica, que é o rádio, que é um elemento extremamente radioativo, o nome já diz rádio. Rádio, para vocês terem uma ideia, quando a gente vai fazer uma chapa do pulmão, quando a gente vai fazer uma mamografia, a pessoa que vai tirar a mamografia com uma placa, né, de aço, a gente que fica lá recebendo a radiação, né? A mesma coisa é o raio-x, professora. A mesma coisa, porque é o mesmo produto. Vai lá para lá que a gente fica exposto. A gente é que se expõe à radiação. Ela trabalhou com esse elemento químico, foi ela que descobriu a propriedade do elemento químico, e aí ele passou a ser utilizado nesse tipo de tratamento. Foi quando conseguiu-se tirar, né, a chapa de pulmão, chapa do organismo, evoluiu para a mamografia, para tudo, graças ao trabalho dessa cientista. Deixa eu deixar entrar uma pessoa aqui. Quem disse que está deixando entrar? O pessoal tá no grupo dizendo que tá tentando conseguindo. Não está conseguindo, né? Deixa eu ver aqui o que é. Eu vou Você tirar aqui gravando, depois eu não vou consigo. parar a apresentação. Deixa eu ver se eu paro a apresentação. Deixa eu ver se eu paro aqui a apresentação, gente. Para ver se eu consigo deixar entrar agora. Não está deixando entrar de jeito nenhum. Será que já tem limite de pessoas? Acredito que não, porque senão falava alguma coisa. Não né? é, mas não está deixando entrar, não. Eu fechei até a aula aqui. Vou sim, minha querida, vou mandar, viu? Vou mandar tudinho, todo o material, viu? Eu só estou tentando aqui ver o que é que eu faço aqui para deixar o pessoal entrar, que eu não estou conseguindo. Ó, eu vou sair aqui rapidinho, viu? E vou entrar novamente para ver se eu consigo deixar entrar, viu? Tá Ok? certo. Ok, professora. Se eu seguir, sair também. Vou ter que... Boa noite, Luana. Tudo bom, Luana? Todo Boa mundo... noite, professora. Boa noite, Boa querida. noite. Todo mundo me ouvindo agora? Vou lá, Sim, Sim, pronto, vou lá novamente para abrir a aula, sim. para a gente tentar continuar. Deixa eu ver se tem mais gente querendo entrar. Tava a Fernanda tentando também. Fernanda, Fernanda né? Franciele. Ok, Sim. deixa eu ver se ela está aqui. Até agora não deu toque, não. Digam a ela que, enquanto eu não abro a aula, Certo.
Bom, vamos lá. Bom, vou dar continuidade aqui, né? Nós vimos alguns exemplos, sempre importante a gente destacar alguns exemplos que a gente aprende, como diz aqui, pelos exemplos, né? Então, eu estava falando de Marie, ela fez esse trabalho todinho, ela morreu de câncer, porque o rádio, né, como diz a palavra, é extremamente radioativo, morreu de câncer, e quem ganhou o prêmio Nobel foi o marido dela. Então, por aí a gente, como conhecimento, às vezes, ele é ingrato, né, com a mulher, né? Verdade. Continuando, aqui a gente diz o seguinte: a vida é um caminhar constante, é uma trajetória cheia de possibilidades e é para todos. Isso é algo que a gente tem que fixar em nosso cérebro, né? A gente sempre que acreditar que existe um lugar para cada pessoa. Essa história de que só alguns são bem-sucedidos, só tem lugar para alguns, isso é crença limitante. Lugar para todos. Agora, é preciso que nós vamos investir em nossa preparação. E o principal da nossa preparação é adquirir conhecimento. O mundo, ele busca por conhecimento. Ele busca por pessoas que são sábias, pessoas que sabem pensar, pessoas que sabem escrever, pessoas que têm bastante dons para oferecer, têm bastante habilidade. Então, muitas vezes a gente vê aquela fila enorme de pessoas desempregadas, né, atrás de um emprego, claro, fica morrendo de pena, de dó, gostaria que todo mundo tivesse um emprego mais simples possível. Mas se você for conversar com essas pessoas, a maioria delas não tem habilidades para de trabalho. Agora, é claro que se a gente voltar lá atrás, né, a gente vai entender porque muitas não têm. Muitos precisaram sair da escola para trabalhar, né? Outros não deram valor ao estudo, levaram como se leva qualquer coisa. E aí, quando chega a hora de precisar, aí cadê o conhecimento? Né? Cadê o conhecimento? Deixa eu voltar aqui, alguém querendo entrar. Boa noite, Neide. Seja bem-vinda, Neide. Boa noite, professora. Boa Obrigada. noite, querida. Obrigada. Voltando, né? Aí nós vamos finalizar agora e entrar nos exemplos. Eis a nossa necessidade, encontrar um tema para viver. Em outras palavras, um sonho, uma aspiração. Chegar a uma universidade. É assim que se inicia. O que a gente está ouvindo aqui nessa última frase? Quem gostaria de comentar para mim? Vamos lá, coragem, eu quero ver os neurônios funcionando. O que essa frase quer dizer? Vamos começar a treinar a interpretação, né? O que a pessoa quer dizer, como diz nos textos, Boa noite, né? professora. Boa noite, meu amor. Que se você não tiver um sonho, se você não tiver um objetivo e um foco, você vai conseguir ser nada ou ninguém na vida. Então, você precisa ter um foco, pensar assim, eu quero ser tal coisa, e você ir atrás dos seus objetivos para você conseguir ser aquela coisa. Uhum. Exatamente, meu amor. Eu ainda vou fazer correção na sua fala, que foi perfeita, mas vou fazer uma correção aplicando a física quântica. Nunca diga, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Não, diga no tempo presente. Diga, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mesmo que você não tenha. Mande a ordem para o universo, porque tudo é energia. O que você emana, você recebe. Se você dizer eu quero, você vai continuar querendo. Mas se você disser eu tenho dos meus sonhos, o universo que se vire para lhe dar um emprego dos sonhos. Isso é física quântica. Foi preciso um Einstein da vida descobrir isso aí, né? Para ver o que é o conhecimento. Veja como muda a nossa forma de falar e de pensar.
Uma coisa é a gente se colocar na posição de eu gostaria muito de ter, então já estou na posição de, não vou dizer coitadinho, na posição de, se Deus quiser me dar, dá. Deus é luz, Deus é abundância. No mundo não existe falta. Existe má distribuição de riquezas, mas tudo é abundante. Então, eu não tenho que falar, eu quero, eu gostaria. Não, a gente aprende assim, como você falou, a gente aprende, é uma crença limitante. Mas a gente tem que dizer, é uma afirmação, dizer tudo de maneira afirmativa. Se eu trabalho num canto que eu não gosto do meu emprego, então vou afirmar todo dia, eu tenho o emprego dos meus sonhos. Eu trabalho na melhor empresa que eu gostaria de estar, eu trabalho na empresa tal. Então, são frases afirmativas. Por quê, professora? Mas isso não é bobagem? Não, não é bobagem. O nosso cérebro, ele movimenta energia, vocês sabem disso, os neurônios passam sinapses energéticas, e essas sinapses energéticas se comunicam com o próximo, que comunica-se com o outro, com o outro, com o outro, e aí vai ser a situação do retorno para você. Mas se você eu quero, eu gostaria, o universo não entende dualidade. Einstein defendeu justamente isso. O que é o universo não entender a dualidade? Assim como o nosso Criador, a gente tem que falar com ele claramente. Eu quero, não é eu quero, eu tenho isso, eu preciso disso, é falar claramente. E o nosso Criador não entende dualidade. O que é dualidade? É ficar em cima do muro, do tipo, se eu tiver, tá bom, se não tiver, não tá bom. Então, o universo, bom, então eu vou deixar você aí na situação que você quer. É eu querer e eu em busca. Exatamente, entendesse? Então, é aquela questão. Eu trabalho na melhor empresa e eu vou lutar para essa empresa. Entendeu? Então, é o pensamento conciliado com a ação. Agora, eu quero um emprego na empresa tal, não mexo um dedo e ainda vivo dizendo quero, aí não vai vir nunca para minha mão. Pois é. Professora, se a mente da gente tivesse o poder, né, de transformar o desejo, né? Da mesma forma, o povo de palavra tem poder, né? Isso é exatamente onde eu quero chegar, era exatamente essa discussão que eu queria puxar de vocês. As palavras têm poder, gente. As palavras são muito importantes. O que você diz agora, você está construindo o seu amanhã. Você está construindo o seu futuro. Porque a gente tem é o que a gente buscou. Se eu não exatamente. Uma coisa melhor, porque não tive a oportunidade. Mas pode ter ainda. Por que não? Ou então eu que não me mexi mais para. Exatamente. Mas que as possibilidades estão, todos estão. A gente só não existe limite, não. Né? Não existe limite, Vai terminar a aula, em né? 5 minutos, viu? Ok, meu amor. Então, vou lá e vou entrar no outro link, viu? Certo, professora. Aí vocês entram lá no link. Ok.